Boa tarde a todos, eu sou a doutora Denise Canguçu, sou médica obstetra ali da equipe do pré-natal de alto risco do CISOP. Faço parte de uma equipe grande, multidisciplinar, vários obstetras, temos enfermeiros, temos psicólogo, temos nutricionistas, tá? Então todos ali trabalhando para o cuidado das pacientes de alto risco. Somos também parte da equipe de médicos também, como vocês, né, que são os médicos da unidade de saúde ou da emergência. Então somos uma grande equipe fazendo cuidado na assistência às gestantes. O tema de hoje então é síndrome hipertensiva na gestação e o manejo no pós-parto, com o objetivo de revisão do tema e valorizando alguns detalhes que são importantes para a gente, para a prevenção da morte materna, ok? Então, para começar, a hipertensão está entre os distúrbios hipertensivos. É um distúrbio hipertensivo que ocorre de 5 a 10% das gestações. Então, a gente espera que de todas as gestantes, aproximadamente 5 a 10% tenham hipertensão. No dia a dia, a gente acaba vendo um pouco mais se a gente realmente prestar atenção nisso. Nós do alto risco diariamente temos vários pacientes hipertensas, né? Então, é claro que a nossa amostra é um pouquinho viciada, né, relacionado ao risco habitual, mas é sempre um tipo de paciente que a gente tem que prestar atenção e tem que rastrear. 16% das mortes maternas ocorrem em países desenvolvidos por causa da hipertensão. 25% das mortes maternas na América Latina e Caribe ocorrem por hipertensão. Mais da metade é passível de prevenção e as complicações mais comuns ocorrem, a complicação mais comum que ocorre após a 20ª semana. Então, para começar, vamos falar rapidamente de definição de hipertensão arterial na gestação. Então, na gestação é aquele nível pressórico de pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou diastólica maior ou igual a 90. Que ocorre em duas medidas em 4 horas de diferença em paciente previamente normotensa e que ela esteja, claro, em repouso, que ela tenha feito uma aferição adequada. E o nível pressórico acima, maior ou igual, na sistólica, maior ou igual a 160 ou diastólica maior ou igual a 110, em minutos de diferença você também já faz diagnóstico de hipertensão na gestante. Temos que ter a técnica correta com o equipamento correto, ok? Os aparelhos devem ser calibrados periodicamente e selecionar o manguito adequado para o tamanho do braço da paciente. Você vai fazer a circunferência do braço ali com a fita métrica e analisar ali na braçadeira se aquela braçadeira está adequada para aquela paciente. Se você pegar uma paciente obesa que tem ali um centímetro, a circunferência desse braço, por exemplo, maior do que 35, e colocar uma braçadeira média, pequena nela, você vai ter uma superestimação da hipertensão, então dando o nível mais alto, e isso é uma avaliação inadequada. Então, sempre ter o cuidado da técnica adequada. O paciente tem que estar em repouso, sentado adequadamente, com o braço apoiado, bexiga vazia, não tendo feito nenhuma refeição muito grande previamente, nem fumado, né, pouco antes de fazer a aferição da pressão, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Dentre as síndromes hipertensivas na gestação, então vamos revisar rapidamente. A gente tem a pré-eclâmpsia, a hipertensão arterial crônica, a hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta e a hipertensão gestacional. Todas podem ocorrer na gestante, cada um com a sua fisiopatologia. No caso da pré-eclâmpsia, é uma manifestação de hipertensão arterial que acontece após as 20 semanas de gestação, geralmente associado à proteinúria. É associado à proteinúria significativa, mas às vezes acontece de você não pegar esse exame, porque às vezes o exame não vem, então você tem que valorizar a clínica também. Mas então, pré-eclâmpsia, definição, hipertensão a partir de 20 semanas associada à proteinúria significativa. E como que acontece a questão da pré-eclâmpsia? É uma fisiopatologia diferente da hipertensão crônica. Ela tem a ver com a invasão trofoblástica anormal dos vasos uterinos. Então, o que seria isso? É a ausência da segunda onda de migração trofoblástica. Trofoblasto é aquela célula que está lá
no embrião, que ele vai implantar essa célula, vai invadir a parede da artéria, vai substituir o endotélio e a muscular. Nessa foto à sua direita, nós temos aqui a imagem da artéria espiralada, que mantém ali, então, tem a muscular da artéria e tem o endotélio íntegro. Isso é um paciente não grávida, é uma artéria na parede do útero. Quando eu tenho uma gestação normal, que é a extrema direita da foto, nós temos a invasão do trofoblasto, que são essas célulazinhas aqui, representadas, que está substituindo o endotélio muscular dessa artéria. A artéria que antes era espiralada, ela se torna aberta, com melhor fluxo, ela não responde à substância vasoconstritora. Esse seria o ideal de uma invasão trofoblástica lá na formação da placenta, lá na parede do útero. Quando eu tenho a pré-eclâmpsia, essa onda de invasão ocorre de forma incompleta, inadequada, mantendo então a artéria espiralada ainda como parte de sua muscular, com seu endotélio, que responde à substância vasoconstritora. Por isso que nós temos uma fisiopatologia diferente da hipertensão crônica. Tem a ver com a invasão trofoblástica na artéria espiralada. Quando eu tenho uma pré-eclâmpsia, não invadiu direito, o fluxo fica ruim e responde às substâncias vasoconstritoras. E qual a consequência de tudo isso? Uma resposta inflamatória sistêmica. Então é um problema local, causando um problema sistêmico, que é a resposta inflamatória sistêmica. Causando então disfunção endotelial, perda de integridade de vaso, ali na área da artéria espiralada, mal invadida pelo trofoblasto, e também em outros locais muito vascularizados do nosso corpo, como cérebro, rim, fígado, tá? Perfusão reduzida dos tecidos, ativação da cascata de coagulação, liberação de agentes vasoconstritores que vão agir ali na artéria espiralada e piorando ainda mais o quadro, e vasoconstrição generalizada. Então, essa é a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. E a proteinúria significativa, que seria? É uma proteinúria, perda de proteína de pelo menos 300 miligramas numa urina de 24 horas, por exemplo. Então, esse é um dos exames que a gente pode fazer, que é previsto pela Secretaria Estadual de Saúde, tá lá no protocolo. Relação proteína-creatinina da urina também é uma opção, que é mais do que 0,3 unidades, né, de miligrama por decilitro. A amostra de urina isolada também é outra opção de exame, que é o dipstick, ou, claro, está lá representado lá no parcial de urina. Então, que é uma positividade da presença de uma cruz de proteína na urina, que é compatível a 30 miligramas por decilitro. É uma maneira da gente perceber que está perdendo proteína na urina. E, clinicamente, um ganho de peso de mais de 500 gramas por semana, acompanhado de edema de mão e face, eu tenho que pensar que essa paciente está perdendo proteína e ela está fazendo essa clínica. A clínica, gente, ela é muito importante, não é só laboratório. No caso, então, a presença de proteína, ela não é mandatória para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Muitas vezes o exame pode estar incorreto, pode não estar ainda com uma proteinúria tão evidente, o exame não vem positivo, a maneira como foi coletado, então tem muitas coisas que podem acontecer nesse meio tempo e não te dar um exame positivo. Então, por isso que a Febrasgo, o Ministério da Saúde, orienta que a presença de proteinúria não é mandatória para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. A clínica é importantíssima. Deve-se admitir diagnóstico de pré-eclâmpsia quando eu tenho comprometimento sistêmico ou disfunção de órgão-alvo. O que seria isso? Trombocitopenia, então plaqueta baixa, disfunção hepática, transaminases alteradas, insuficiência renal, edema agudo de pulmão, iminência de eclâmpsia, que é só sintoma, e eclâmpsia, que é a convulsão em si, mesmo na ausência de proteinúria. Então, se eu tenho qualquer uma dessas alterações numa paciente gestante hipertensa, eu tenho que pensar em pré-eclâmpsia, eu tenho que fechar o diagnóstico. Não preciso do exame, certo? E o que muda nisso? Se eu penso em pré-eclâmpsia, eu vou fazer cuidados preventivos e tratamento para evitar complicações. Quais são as complicações? Iminência de eclâmpsia
eclâmpsia e síndrome HELP. Iminência de eclâmpsia. Vejam bem esse slide, eu vou repetir ele várias vezes porque é de extrema importância que a gente tenha o conhecimento e faça o diagnóstico de iminência de eclâmpsia. A gente tem que pensar em pré-eclâmpsia e questionar a iminência de eclâmpsia para a paciente. E ela também é importante que ela saiba reconhecer essas alterações, caso ela sinta algum desconforto em casa, ela procure ajuda, tá? Então, distúrbio cerebral, cefaleia frontooccipital, letargia, torpor, obnubilação, distúrbios visuais, turvação visual, escotomas, diplopia, amaurose, dor epigástrica e náusea, reflexos tendinosos profundos exaltados. São todos sinais de iminência de eclâmpsia. E eu deixo sempre aqui embaixo, porque esse slide vai aparecer algumas vezes hoje. Então, sulfato de magnésio é a medicação que você vai fazer na paciente quando ela está em iminência de eclâmpsia. Temos que pensar em pré-eclâmpsia, temos que questionar e avaliar iminência e, se for necessário, na dúvida, faça o tratamento que você estará protegendo a sua paciente. Mais uma complicação, então, iminência de eclâmpsia é o quase eclâmpsia, é o quase convulsão. Então, outra complicação é eclâmpsia em si. O que é eclâmpsia? Convulsão generalizada, excluindo-se as convulsões de causa neurológica, anestésica, farmacológica ou por complicações metabólicas em gestante com sinais e sintomas de pré-eclâmpsia. Cuidado! A eclâmpsia, ela tem complicações além dela e pode ser muito grave. Além disso, complicação de pré-eclâmpsia, síndrome HELP. Uma alteração que é silenciosa. Ela inicia-se laboratorialmente para depois ter sintomas e quando tem sintomas geralmente é muito grave, tá? Então, síndrome HELP, cuidado. Hemólise, elevação de alteração hepática e queda de proteína. Então, diagnóstico, hemólise, anemia microangiopática, esquizócitos, que você vai ver isso no hemograma, o LDH, que é um exame laboratorial, bilirrubina, né? LDH acima de 600, bilirrubina acima de 1,2, maior ou igual a 1,2, bilirrubina total. Transaminases, TJ, TGP acima de 70, trombocitopenia, plaqueta abaixo de 100 mil. Só isso já é critério para encaminhamento para o hospital. Se eu tiver um laboratorial alterado, fiz uma transaminase em uma paciente hipertensa e deu 70 ou maior, eu encaminho ela para a maternidade de referência, tá? Nós não podemos deixar passar síndrome HELP. A complicação da síndrome HELP é muito grave, como rotura hepática, por exemplo, tá? Síndrome HELP, então, alteração silenciosa laboratorial. E é por isso que muitas vezes a paciente está assintomática, com nível pressórico muito elevado, com uma urgência hipertensiva, e ela vai ser encaminhada para o hospital. Para quê? Para fazer esses laboratoriais, para justamente identificar a síndrome HELP antes da sua complicação. E qual é a complicação da síndrome HELP, que pode ser ainda pior? Rotura hepática, tá? Caracterizada clinicamente por dor epigástrica, hipocondro direito, intensa e prolongada. Por isso que esse sintoma está na lista da iminência de eclâmpsia. Cuidado. Líquido peritoneal livre, abdômen agudo, queda do VG-HB, sinais de hipotensão. Insuficiência renal aguda, então uma oligúria, uma diurese menor que 400 ml dia, creatinina maior ou igual a 1,2. Pode acontecer o CIVD, com sangramento difuso, gengivorragia, hematomas, petecas, hematúria, plaquetopenia, aumento dos produtos de degradação da fibrina, alargamento do tempo de protrombina, diminuição do fibrinogênio e descolamento de placenta, insuficiência respiratória. O nosso objetivo maior é evitar esse tipo de complicação, eclâmpsia e esse tipo de complicação e o óbito fetal, óbito materno. Temos que prevenir essas complicações. Como vamos prevenir? Fazendo o diagnóstico da hipertensão adequadamente, fazendo as medicações preventivas, pensando em pré-eclâmpsia. Então a frase do dia é: pense sempre em pré-eclâmpsia. Você vai proteger a sua paciente se você lembrar da pré-eclâmpsia. Além da pré-eclâmpsia, a gente tem a hipertensão arterial crônica, que é a doença que é prévia à gravidez ou que ela diagnosticou antes de 20 semanas e não tem proteinúria.
e ocorre uma manutenção de elevação de pressão acima de 12 semanas. Então é aquela outra doença que pode acontecer na mulher não grávida, no homem, nas outras pessoas. Então a hipertensão arterial crônica é uma fisiopatologia. A pré-eclâmpsia é outra. É assim que eu explico para a paciente. Então você já vem para a gestação, você já está gestante agora, no primeiro trimestre, por exemplo, você está hipertensa. Mas depois das 20 semanas pode aparecer outra doença, que é a pré-eclâmpsia. Por isso que eu sempre vou pensar, questionar sobre pré-eclâmpsia. E qual a fisiopatologia então da hipertensão arterial crônica? Aumento da atividade do sistema nervoso simpático, por exemplo, um aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, redução da síntese de vasodilatadores, óxido nítrico, peptídeo natriuréticos, alterações estruturais e funcionais nos vasos de resistência, rigidez vascular, disfunção endotelial, uma lesão renal subclínica progressiva. Percebam que a fisiopatologia é completamente diferente da pré-eclâmpsia. Claro que quem tem hipertensão arterial crônica tem um risco maior de desenvolver a pré-eclâmpsia, tá? Por isso que eu sempre preciso lembrar da pré-eclâmpsia. E a hipertensão gestacional, então, crônica, é o mesmo nível pressórico como eu falei antes, uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou diastólica maior ou igual a 90, fora do período gestacional ou até 20 semanas da gestação. Então pode ser a paciente já iniciou o pré-natal hipertensa, ela já sabia, ou ela nem sabia que era hipertensa e iniciou o pré-natal, ou não fazia tratamento antes, não, e sabia-se não hipertensa, porém no primeiro trimestre segundo trimestre até 20 semanas, ela fez um diagnóstico de hipertensão. Então ela é hipertensa crônica antes de 20 semanas. E essa hipertensão ela persiste depois de 12 semanas. Aí você vai fechar o diagnóstico depois. E temos também casos de hipertensão crônica com pré-eclâmpsia. As duas doenças juntas, é uma doença mais grave. Que eu sempre explico para a paciente, que vocês também precisam explicar dessa maneira. Então, acima de 20 semanas, quando a paciente tem uma hipertensão crônica e começa a descontrolar nível pressórico, você começa a perceber que tem que fazer uns ajustes, aumentar nível pressórico. De vez em quando ela vai na emergência que está passando mal. Então, cuidado, essa hipertensão crônica pode estar se tornando pré-eclâmpsia sobreposta também, com duas doenças. E quando que eu vou suspeitar? Piora do nível pressórico, ganho excessivo de peso, edema generalizado, proteinúria positiva. Diagnóstico laboratorial, então, proteinúria vai ajudar a fechar o diagnóstico. E na dúvida, clinicamente, paciente hipertensa com edema, sempre pensar em pré-eclâmpsia. Temos também a hipertensão gestacional, que é aquela paciente que começou o pré-natal, não elevou pressão até 20 semanas, depois de 20 semanas iniciou elevação de pressão. Você faz laboratorial, não tem proteinúria. Você faz a avaliação clínica, não tem alteração clínica. Então é uma paciente que tem uma hipertensão gestacional. E o que a gente tem que cuidar nesse caso? Sempre pensar em pré-eclâmpsia, porque a maioria se torna pré-eclâmpsia. Cuidado, tá? Na dúvida, sempre pense em pré-eclâmpsia. E qual que é a função do pré-natal? Prevenção, diagnóstico, estratificação de risco e o tratamento. Atenção primária. Então, no ambiente de unidade de saúde, atenção primária, equipe de saúde da família. Então, a atenção primária vai fazer o cuidado. Pré-natal, ela vai avaliar a paciente, a paciente vai começar o seu pré-natal, vai fazer diagnóstico de gestação, inicia-se os cuidados e durante a anamnese das consultas da primeira e também das subsequentes, sempre prestar atenção nos critérios de risco. E esses critérios de risco são critérios que vão identificar o risco de hipertensão da gestante. E a Febrasgo, o Ministério da Saúde, orienta que os testes preditivos não oferecem sensibilidade razoável a ponto de fazer uma saúde pública investimento nesse tipo de teste, outros testes. E mostra-se em estudos que a história clínica da paciente é sempre superior ao teste. Você pode fazer Doppler de artéria uterina, você pode fazer exames laboratoriais que possam ter alguma sensibilidade para a questão de pré-eclâmpsia, claro, tem sua importância. Só que se você não fizer a história clínica, isso não vai funcionar.
tá? História clínica é muito importante, tá bem? E o que temos que procurar na história clínica da paciente? Nós vamos indicar profilaxia para paciente que tem mais chance de complicação. E em acordo com a Febrasgo 2018, Ministério da Saúde, nós precisamos colocar profilaxia para essas pacientes que eu listei aqui. Aquela paciente que tem antecedentes de pré-eclâmpsia, pessoal ou familiar. Então eu tenho que perguntar para a paciente sobre as gestações anteriores. Eu tenho que perguntar sobre cada uma das gestações, se teve alguma complicação ou alguma suspeita de pré-eclâmpsia. Se teve hipertensão em algum momento da gestação ou até no puerpério. Preciso conversar com a paciente. A história familiar também, perguntar da mãe dela, das irmãs, se alguém teve pré-eclâmpsia na gestação. É de extrema importância. Se a mãe dela teve pré-eclâmpsia, ela tem indicação de usar a profilaxia. Daqui a pouco eu falo qual é. Hipertensão arterial crônica, se você já sabe que ela é hipertensa crônica, ou na primeira consulta de gestação, ela já mostrou níveis pressóricos altos, você já vai iniciar a profilaxia para ela. Obesidade, atenção, obesidade. A paciente que tem MC acima de 40, ela já é alto risco. Ela é uma paciente que já se sabe que ela tem todos os riscos. Mas nós precisamos estar atentos na paciente com IMC 30 ou maior. Paciente de IMC 30 ou maior, ela tem indicação de iniciar profilaxia. Precisa fazer o uso da profilaxia. Paciente com IMC 30 ou maior. Por que eu estou falando tanto disso? Atenção primária. A paciente IMC 40, você vai encaminhar para o alto risco, porque está lá no critério de estratificação de risco. Ela é uma gestante de alto risco. A gestante IMC 35, ela não é alto risco e não é intermediária. Ela é risco habitual. Só que ela, como inicia o pré-natal com IMC 35, ela tem muito mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia. Então é sua função, atenção primária, iniciar a profilaxia, porque tem que ser feito no primeiro trimestre o início dessa medicação, entre 12 e 16 semanas, que é o AS. Então colocar a medicação na hora certa. Atenção primária, por favor, coloque as medicações, porque quando a gente recebe a paciente com mais de 20 semanas com pré-eclâmpsia e complicando, eu não tenho mais o que fazer além de tratar o problema e observar o que vai acontecer e tentar levar ela ao termo em segurança. Então, se a gente coloca a profilaxia, ela já chega depois das 20 semanas com uma melhor probabilidade de que as coisas aconteçam de uma melhor probabilidade, né? Então, vamos trabalhar nesse sentido, por favor. Pré-natal precisa fazer profilaxia. Paciente com diabetes, que já conhecia a doença ou que fez diagnóstico na gestação, precisa iniciar a profilaxia, que é o AS. Doença renal, paciente com rim único, tem chance maior de complicação. Doença renal, colocar a profilaxia, que é o AS. Doença autoimune, aquela paciente que ainda está investigando, será que tem lúpus? Será que não tem? Ainda está em avaliação. Paciente com doenças autoimunes, que vai desde artrites, lúpus, precisa colocar a profilaxia de pré-eclâmpsia. Síndrome antifosfolípide. A paciente que já tem sua indicação de usar a heparina pela síndrome antifosfolípide, também vai usar o AS, profilaxia para pré-eclâmpsia. Gravidez múltipla, gestação gemelar, trigemelar, precisa iniciar a profilaxia. Essas pacientes que eu citei agora são todas, essa lista aqui tá no protocolo da Febrasgo 2018, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Essa é uma orientação também que o Ministério da Saúde coloca como correta. Nós temos que fazer profilaxia. E qual é a profilaxia? O AS, colocado entre 12 até 36 semanas. Nós temos que colocar essa medicação. Só vou fazer uma correção. Vamos iniciar a medicação entre 12 e 16 semanas, tá? 12 até 16 semanas. Nós precisamos colocar a profilaxia na fase correta, ok? AS entre 12 e 16 semanas.
Mas a pré-eclâmpsia vai iniciar com 20. Por que que eu vou colocar a medicação agora? Porque essa medicação ela tem que estar presente na segunda onda de invasão trofoblástica. Lá naquela hora que o trofoblasto vai invadir a artéria espiralada, vai melhorar o fluxo placentário. Se eu tenho isso, eu melhoro a qualidade dessa invasão trofoblástica, tá? Então, AS entre 12 e 16 semanas. O carbonato de cálcio. Todas as mulheres elas precisam ter uma dieta rica em cálcio. Isso já é orientação para todas as gestantes. A suplementação de 1 a 2 gramas ao dia é o que previne a complicação. Aí, conforme a dieta da paciente, você vai fazer a indicação desse cálcio. O cálcio pode ser colocado, claro, a qualquer momento da gravidez. Geralmente eu coloco de 16 semanas em diante, que é quando diminui um pouco o enjoo, porque é um pouco difícil a paciente tomar comprimidos grandes. Mas coloque, gente, carbonato de cálcio. Sulfato de magnésio sempre vai aparecer, né? Que o sulfato de magnésio é sim uma profilaxia. É uma profilaxia de complicação. Paciente iminência de eclâmpsia, paciente com eclâmpsia, paciente com síndrome HELP, nós vamos colocar sulfato de magnésio. Então, sempre lembrar que temos que ter a sulfato de magnésio. Iminência de eclâmpsia, sulfato de magnésio. O paciente está lá no teu consultório, está com iminência de eclâmpsia, está com nível pressórico alto. Você chamou o transporte, o SAMU, para levar e conduzi-la até o hospital. Se fizer o sulfato de magnésio, que é uma medicação profilática, pelo menos a dose de ataque, você vai estabilizar a sua paciente. Então, equipe do SAMU, equipe da emergência hospitalar, que não seja maternidade de referência, que vai precisar transportar esse paciente, equipe da atenção primária. Se tiver o sulfato de magnésio no carrinho de emergência, é o ideal, tá? E ter o sulfato de magnésio junto com o seu antídoto, que é o gluconato de cálcio. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Pré-natal ainda, prevenção de morbimortalidade materna e perinatal. Esse é o nosso objetivo maior, pré-natal. Pré-natal, atenção primária, em conjunto com a atenção especializada, com a equipe do hospital. Nós vamos trabalhar com o objetivo de prevenção de mortalidade materna e de morbidade materna e perinatal. Então, identificar o risco e prescrever AS no momento certo, entre 12 e 16 semanas, AS e cálcio. Orientações sobre os sinais de comprometimento da doença, lembra da iminência de eclâmpsia, preciso falar para o paciente. A educação na saúde é bem importante. Pré-natal compartilhado com atenção especializada, então se você faz o diagnóstico de hipertensão, de síndrome hipertensiva em qualquer situação, em qualquer tempo da gravidez, você tem que encaminhar lá a atenção especializada. Vigilância dos níveis pressóricos, orientar a paciente que ela tem que vigiar, que ela tem que aferir pressão. Identificação precoce de alterações laboratoriais como síndrome HELP e avaliação do bem-estar fetal. Então esse é o nosso objetivo como pré-natal. Eu vou mostrar alguns casos aqui, gente, de realidades do nosso ambulatório, pacientes que a gente está acompanhando. Eu, no caso, sou a médica da atenção especializada e eu acabo recebendo essas pacientes referenciadas também, várias hipertensas, assim como os meus colegas obstetras ali da atenção especializada. Então eu vou mostrar alguns exemplos bons, alguns exemplos ruins, coisas que a gente precisa melhorar, tá bom? É uma sexta-feira à tarde, tá todo mundo cheio de cansados já da semana, né? Mas vamos lá, a gente vai pra gente poder trabalhar em prol das nossas pacientes, tá? Essa paciente é um exemplo de uma paciente gesta 4, parto 2, aborto, gesta 4, aborto 2, parto 2, gesta 5, né? Gesta 5, parto 2, aborto 2. Ela chegou pra nós ali, eu fiz a primeira consulta, a minha letra aqui nessa flechinha azul, com 16 semanas. É uma paciente que iniciou o pré-natal com nível pressórico 140/90, depois veio comigo, deu outro nível 140, fizemos o diagnóstico de hipertensão dela e a hipertensão crônica, porque é menos de 20 semanas, deu tempo de iniciar o AS e, porque ela ainda estava com 16 semanas, coloquei o cálcio e iniciamos antihipertensivo, tá? A paciente hipertensa crônica. Mas olha só, olha o IMC dela, 35. Essa paciente veio para mim com 16
e ela já tinha feito consultas com 14 semanas, fez uma consulta lá, 14 semanas lá na unidade de saúde. E não foi passado o AS para ela. Então aqui a gente precisa melhorar. Por quê? Paciente com hipertensão crônica, que a gente fez diagnóstico depois de 2 aferições. Ok, tudo bem. Mas o IMC30 já é mandatório de colocar o AS para paciente. Então a gente tem que colocar, tá? Olha a importância disso. Depois ela fez diagnóstico de hipertensão crônica e aí a gestação a gente foi acompanhando. E olha o histórico dela. É hipertensão crônica, hipotireoidismo, suspeita de diabetes gestacional, que a gente fez pelos exames. Tem um histórico de óbito fetal intraútero e um histórico de óbito neonatal. Então ela tem um histórico bem importante de perdas fetais e ainda hipertensão crônica. A AS é uma medicação que vai prevenir esse tipo de complicação. Óbito fetal, óbito neonatal, complicação por causa da pré-eclâmpsia, tá? Então, gente, IMC acima maior ou igual a 30, vamos colocar o AS, por favor. Hipertensão crônica, fez o diagnóstico, já coloca. E colocar essa medicação entre 12 e 16 semanas. Desconfiou de hipertensão, já coloca o AS, tá, gente? Por favor. Caso 2. A flechinha azul aqui mostra a primeira consulta comigo. Então, esse dia aqui foi a primeira consulta comigo. Ela já tinha mais de 20 semanas, tá? Uma paciente gesta 2, cesárea 1, que chegou para mim com mais de 20 semanas. Olha ali o histórico dela. IMC. Olha o IMC dela? 32. Só pelo IMC já tem indicação de colocar o AS. Vamos ter o hábito de olhar o IMC, gente. O IMC está previsto no protocolo da Secretaria Estadual. A gente tem que calcular, colocar na carteirinha e ele tem o seu valor. O seu valor é diagnóstico também de risco para a gente colocar profilaxia, tá? Então, IMC 30 ou maior, colocar o AS. Olha o nível pressórico com 7 semanas. 130 de sistólica, 11 semanas 140 de sistólica, 18 semanas 140 e hipertensa crônica, tá? Então, paciente hipertensa crônica, IMC acima de 30, só que não foi colocado o AS. Ela veio referenciada para a gente fazer o acompanhamento. Entrou metildopa ali no dia 2 de dezembro, mas o AS não foi colocado e deveria ter sido colocado antes, entre 12 e 16 semanas. Outro caso, caso 3, uma primigesta de 38 semanas e 1 dia, ela chegou no alto risco na primeira consulta com essa idade gestacional. Na nossa avaliação de carteirinha, que eu já vou mostrar, hipertensa crônica, então ela já tinha hipertensão que não foi referenciada. Olhando ali um laboratorial, glicemia de jejum de 92 no primeiro trimestre, sem outro exame, sem TOTG, também não foi rastreado diabetes, que é um outro problema, mas não é o caso hoje. Olha ali, em maio, era uma primigesta, né? Primigesta, em maio, primeira consulta, não tem aqui o nível pressórico anotado, 9 semanas. Segunda consulta em junho, 22 de junho, 150 de sistólica com 11 semanas. 27 de julho, 150 de sistólica e 90 de diastólica. Ali entre 13 e 16 semanas, que tem 2 anotações. Acho que é 13 pela altura uterina. 13 semanas. Setembro. Pressão 110 por 70, 19 semanas, ok. Outubro. 150 de sistólica. 22 de altura uterina, 24 semanas. E assim sucessivamente. Então, só por 2 níveis pressóricos ali, abaixo de 13, de 20 semanas, a gente já percebeu a hipertensão crônica. A paciente que não é hipertensa, ela vai ter nível pressórico 150 numa consulta? Ela pode estar nervosa e tal. Então, o que eu vou fazer? Vou ferir a pressão dela todos os dias e voltar em uma semana e fazer o diagnóstico dessa hipertensão. E olha a estratificação de risco. Habitual em todas as consultas. Estratificação de risco deve ser feita em todas as consultas. A gente tem que reavaliar os níveis pressóricos e também outros detalhes do pré-natal e estratificar o risco. E aqui todos os retornos mostraram uma hipertensão e que foi tudo estratificado como risco habitual e não foi referenciado ao alto risco.
Aí ela teve consulta em janeiro, 35 semanas, lá na unidade de saúde ainda, pressão sistólica de 180, diastólica de 100, idade gestacional entre 35 e 36 semanas. Aí sim, ó, aferir PA diariamente. Aí sim, começou a pensar em hipertensão? Não, ela já era hipertensa. E aí, dia 12 de janeiro, um outro dia de consulta, pressão 170 por 100, 36, 37 semanas. Aí sim, olha lá, para o alto risco. Aí sim foi referenciada ao alto risco. Aí sim foi estratificada como alto risco. Gente, hipertensa crônica é alto risco desde a primeira vez que você faz a aferição de pressão e fez o diagnóstico. Não tem que ficar esperando. Não é a paciente que você faz o tratamento e ela não controla, daí sim vai para o alto risco. Não. Você fez o diagnóstico, já iniciou o tratamento, você controlou ela com medicação, ótimo. Ao mesmo tempo, encaminha ela para o alto risco. Isso é para a segurança da paciente, é para a segurança sua também como médico. Você vai ter uma divisão de responsabilidade. Além da paciente ter o direito a ter acesso a Doppler, a exames melhores, a um cuidado especializado e também referenciada à maternidade adequada de alto risco, tá? E o que aconteceu com essa paciente? Ela chegou no meu consultório com 38 semanas com iminência de eclâmpsia extremamente demasiada. Encaminhamos ao hospital para o parto, tá? De SAMU, foi uma emergência, foi uma correria, a gente tem que fazer medicação ali no CISOP. Então, assim, não tem necessidade disso acontecer. A paciente tem que chegar no dia do seu parto com tranquilidade, com segurança. É mais fácil para a paciente, menos traumático, menos risco, mais fácil para a equipe que vai receber essa paciente, tá? Assim a gente evita morbidade, menos dias de internamento, o custo de cuidado dessa paciente é menor, todo mundo ganha. Não tem por que não fazer a estratificação e o cuidado adequado da paciente. Uma paciente hipertensa crônica que não fez medicação profilática, que não foi estratificada, tá bom? Muita atenção nisso, tá, gente? Caso 4. Esse aqui é uma foto do prontuário, eu tirei o nome da paciente aqui, tá? Esse é o meu prontuário, no caso, o dia que eu atendi a paciente. Uma paciente de 36 anos, gesta 5, parto 1, aborto 2, cesárea 1. No seu histórico, ela teve uma cesárea com 24 semanas, com 600 gramas, pré-eclâmpsia e descolamento de placenta, isso 4 anos antes dessa gestação atual. Eu tô mostrando aqui ela no dia do pré-natal com 38 semanas e 2 dias. Olha o nível pressórico, 100 por 60, paciente estável. O que ela tinha de diagnóstico? Pré-eclâmpsia, ela tinha o diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? Ela tem a história prévia de pré-eclâmpsia grave, usou AS, usou cálcio, controlamos a hipertensão dela, ela desenvolveu a pré-eclâmpsia, mas ela chegou conosco com os laboratoriais, estável, tudo certinho. O que nós fizemos nesse dia? Encaminhamos ao hospital, porque uma gestante com pré-eclâmpsia, com hipertensão, a gente encaminha ao hospital até 38 semanas, porque o plano de parto de uma paciente hipertensa crônica estável é 38 semanas. Uma paciente pré-eclâmpsia grave, grave ali que eu digo, uma pré-eclâmpsia, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, que ela está estável, o plano de parto é com 37 semanas. Então a gente tem um objetivo de nascimento e quando chega nesse momento a gente encaminha para a equipe do hospital definir o melhor momento do parto, a via de parto, tudo. Se ela está estável, ela vai tranquila, ela vai andando com um transporte normal, sem acionar SAMU, ela vai tranquila, chega lá no hospital, conversa com a equipe, ela está consciente, o bebê está em segurança, ela está em segurança. Esse é o objetivo do pré-natal. Então, nós não podemos deixar a paciente complicar. Se ela identificou que ela pode complicar, já encaminha, já faz os cuidados. Então, história prévia de pré-eclâmpsia grave, ela tem que colocar o AS e o cálcio e tem sim uma boa resposta, tá bem? Caso 5. Uma paciente com uma história prévia de síndrome HELP. Então, a gesta 3, cesárea 1, a outra cesárea ela teve um óbito com 26 semanas, o óbito fetal.
por síndrome HELP, tá? Então, essa gestação foi interrompida com 26 semanas porque a paciente ia morrer por síndrome HELP. Ela começou, isso foi na outra gravidez, interrompeu essa gestação com 26 semanas, extremamente prematuro, o bebê não sobrevive. Em sua maioria, a partir de 26 é muito raro. Trabalha-se para que ele sobreviva, é investido, mas é sempre um bebezinho que quando sobrevive é mais complicado para o bebê, para a família e todas as consequências. O que nós fizemos quando ela chegou? Ela já foi encaminhada cedo, porque a equipe identificou o histórico dela, lá no rastreamento da primeira consulta, fez uma anamnese adequada e encaminha a paciente. Ela chegou com 10 semanas para nós, com 110/80 de pressão, paciente tranquila, assim, no sentido naquele momento, né, clinicamente. Iniciamos o AS. É estratificada como alto risco, sim, pelo seu histórico. E conduzimos o seu pré-natal. Nível pressórico sempre normal, porque a gente faz a profilaxia, coloca o AS, coloca o cálcio, coloca antihipertensivo quando necessário, tá? Então tem que ter o cuidado em relação ao diagnóstico e às condutas. Funciona, gente, funciona. Isso é comprovado em estudos, eu não estou falando de experiência pessoal. Aqui, nesse momento, eu não falo experiência pessoal. Eu estou falando para vocês tudo que é comprovado em estudo e protocolo, tá bem? Então vamos lá, atenção primária. Na consulta de pré-natal, quando eu recebo uma paciente com uma pressão diastólica entre 90 e 100, o que eu faço? A paciente está estável, ela chegou simplesmente para uma consulta de rotina. Oi, doutora, tudo bem e tal? Mediu a pressão ali na triagem, deu uma diastólica entre 90 e 100, menor do que 100, entre 90 e 100. É o nível pressórico diastólica que me chama a atenção. Ela não é hipertensa, ela não usa medicação, ela está estável e a diastólica deu, por exemplo, 95. O que eu faço? Única aferição em consulta em diastólica entre 90 e menor do que 100, paciente assintomática. O que eu faço? Lembrando que para eu fazer o diagnóstico de hipertensão, eu tenho que avaliar ela 2 vezes 4 horas de diferença, ou um dia de diferença, né? Então eu tenho que ter pelo menos 4 horas de diferença entre uma aferição e outra, numa técnica adequada, no paciente em repouso. Aí eu vou fazer a conduta. Eu vou revisar a técnica de aferição, eu vou aferir a pressão dela de novo, vou conversar com ela sobre iminência de eclâmpsia, se ela tem ou não, se for mais de 20 semanas. Aferir a pressão, vou orientá-la a aferir a pressão diariamente. Vai retornar em uma semana no pré-natal da atenção primária para avaliar a indicação de medicação e também fazer a avaliação de diagnóstico, se é hipertensão ou não. Orientar sinais de alerta, avaliar fatores estressantes. Então, diastólica 95, por exemplo, revisar a técnica, afere pressão de novo, tabelinha da pressão, vai voltar em uma semana, vai aferir pressão todos os dias com a técnica correta, vai voltar no consultório uma semana, eu vou avaliar. Vou ver essa tabela, vou ver se essa pressão ela tem alguns dias de elevação, não precisa, se eu tiver mais uma ou duas, ok, já dei o diagnóstico, já é hora de iniciar tratamento, né? Se aparecer ali nas aferições, vou indicar, orientar sinal de alerta e avaliar se precisa de medicação, tá? Estratificar como alto risco no retorno quando eu tenho o seu diagnóstico. Fiz diagnóstico de hipertensão em qualquer momento? É hipertensa? Já referencia para o alto risco. Começa a medicação, claro. E, se possível, solicita laboratorial no sentido de rotina de pré-eclâmpsia. E ultrassom Doppler, se for possível. Senão, a gente pede lá no alto risco. E orientar a paciente sobre sintomas de iminência de eclâmpsia e orientar que ela deve procurar a maternidade de referência se ela tiver qualquer sintoma de iminência de eclâmpsia ou se ela tiver uma sistólica em algumas das aferições maior ou igual a 150 ou diastólica maior ou igual a 100, tá? Então, tabelinha de pressão, sinais de alerta orientado, retorna em uma semana. É isso, bem simples, tá? Laboratorial, o que se pede? Rotina de pré-eclâmpsia, que é hemograma com plaqueta, creatinina, ácido úrico, TGO, TGP, TAP, desidrogenase lática, bilirrubina total e frações, parcial de urina, que pode ser o de fita, proteinúria de 24 horas, que é o padrão ouro, ou relação proteína-creatinina. E como interpretar? Então, um hemograma que tem uma plaqueta abaixo de 100 mil pode ser síndrome HELP, então já encaminha para referência.
Anemia microangiopática, esquizócitos são sinais de complicação. Creatinina maior ou igual a 1,5, ácido úrico maior ou igual a 6. TGO, TGP maior ou igual a 70. TAP maior com RNI maior do que 1. Desidrogenase lática maior que 600. Bilirrubina total maior ou igual a 1,2. Parcial de urina fita, proteína, uma cruz. E proteinúria de 24 horas maior que 300, tá? Ou uma relação proteína-creatinina maior que 0,3. Esses são exames que, alterados na paciente assintomática, você pode conversar com a equipe do alto risco, liga, conversa com a gente, o que a gente acha, pode ligar no hospital, ligar, conversar sobre isso, será que a gente encaminha, não encaminha no dia? Aí conversa com o plantonista, tá? Então, o ideal é que se tem algum laboratorial alterado na paciente que é hipertensa, você encaminhe para a maternidade de referência, tá? Que a equipe pode repetir esses exames, avaliá-la, ver a vitalidade fetal e a segurança materna. Então, atenção primária, paciente hipertensa com laboratorial alterado, encaminha para a maternidade de referência. E claro, estratifica como alto risco a hipertensa, por favor, em qualquer fase da gravidez. Lembrar da iminência de eclâmpsia, vou falar várias vezes. Distúrbios cerebrais, cefaleia frontoocital, letargia, torpor, obnubilação. Distúrbios visuais, turvação visual, escotomas, diplopia, hemorrose. Dor epigástrica e náusea, reflexos tendinosos profundos exaltados e profilaxia de complicação, sulfato de magnésio. Tá, então a minha hipertensa veio na primeira consulta, ela tinha uma diastólica de 95, eu aferi de novo, ela estava assintomática e continua 95. Será que eu preciso começar a medicação? Naquele momento ainda não. Eu vou pedir para ela aferir pressão todos os dias e voltar depois de uma semana no meu consultório, porque eu vou ver ela de novo. Eu trabalhando como atenção primária, né? Se colocando no lugar de vocês. Então, a paciente vai aferir pressão todos os dias, vai preencher a tabela e vai trazer para vocês. Ela estará ciente de sintomas de iminência de eclâmpsia e de níveis pressóricos de emergência, que é maior ou igual a 150 de sistólica, maior ou igual a 100 de diastólica. Ela tem que estar ciente disso. Ela trouxe a sua tabelinha, ela não teve nenhuma situação de emergência durante a semana. Você olha a tabela, ela tem várias aferições maior ou igual a 90 de diastólica, ou sistólica maior ou igual a 100, é a hora de começar a medicação. Você vai conferir se ela vai agendar a consulta lá na atenção especializada, vai pedir para a equipe fazer isso. Referenciou, diagnosticou hipertensão, referencia, ok? Sempre orientá-la novamente sinais de alerta. Você vai iniciar o antihipertensivo, quando indicado, e aí você pede para ela voltar em uma semana de novo, porque você tem que ver como que ficou a medicação nova que você acabou de colocar, tá? Não coloque a medicação e pede para voltar em 30 dias. Não, ela tem que voltar em uma semana. Então são 15 dias ali, gente, para diagnóstico, prescrição. Você fez primeira consulta, volta em uma semana, olha a tabela, vê se precisa de medicação. Precisa de medicação, vai continuar aferindo pressão e retorna em uma semana. Ok? Estabilizou, o nível pressórico está ótimo, que bom. Esse é o nosso objetivo com o pré-natal. Mas lembre da atenção especializada, encaminha. Tá bem? Mesmo que você tenha controlado o nível pressórico. Somos médicos, vamos controlar o nível pressórico com a medicação e estabilizar a paciente, claro. Atenção primária, então, na consulta de pré-natal. Quando se identifica pressão arterial sistólica maior ou igual a 150 ou diastólica maior ou igual a 100, já é outra situação. Paciente, eu estou na minha consulta, estou ali no meu consultório, o paciente entra assintomática, conversando, tudo bem, só que acabou de fazer a triagem e mostrou que a sistólica está maior ou igual a 150 ou a diastólica maior ou igual a 100. E ela está sem sintomas, só esse nível pressórico, que você vai deixar ela em repouso ali uns 15 minutos, vai aferir pressão de novo e vai confirmar, é isso mesmo? Mesmo assintomática, ela vai para a maternidade de referência. A gente precisa ter certeza que não tem síndrome HELP ali acontecendo e tem que ver o laboratorial do dia, tá bem? Sinal de alerta também é outro critério para encaminhamento para o hospital. Sinal de alerta é iminência de eclâmpsia, tá? Sinais de alerta, então, ali no meu consultório,
eu acabei de receber a paciente ou ela veio por procura direta, né, que às vezes a gente atende demanda na unidade de saúde, ou ela veio para consulta de pré-natal de rotina. Se ela tem algum sinal de alerta, ela vai procurar também, vai ser encaminhada ao hospital de referência. Tudo documentado em prontuário. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 100, diastólica maior ou igual, sistólica maior ou igual a 150 ou diastólica maior ou igual a 100. Esse é um critério de sinal de alerta. Proteinúria, 2 cruzes ou mais, paciente muito edemaciada, ganho de mais de 500 gramas em uma semana. Cuidado, isso é proteinúria importante, tá? Então, proteinúria de fita 2 cruzes ou mais já é uma proteinúria importante. Aumento exagerado de peso de 500 gramas ou mais por semana. Aumento de edema. Lembra de critério clínico de pré-eclâmpsia? Então, aplicamos aqui. Sintomas de iminência de eclâmpsia, redução do movimento fetal, sangramento vaginal ou contrações uterinas. São todos sinais de alerta, encaminhar ao hospital de referência. Lembrar da iminência de eclâmpsia, de alteração cerebral, visual, dor epigástrica, náusea, reflexo tendinoso aumentado, tá? Cuidado, iminência de eclâmpsia, orienta a paciente e sempre questiona. E a avaliação no hospital de referência? O que vai ser feito lá? Por que eu tenho que encaminhar? Eu sou a referência, eu tô lá, né? Eu sou obstetra ou clínico que eu vou receber essa paciente. O que eu vou fazer com ela? Então, cuidado. Pesquisa de sinais de comprometimento clínico materno e avaliação de vitalidade fetal. É por isso que o médico da unidade encaminha para o hospital. O médico da unidade não tem como fazer ultrassom, não tem como fazer laboratorial e sair no dia, principalmente laboratorial. Não tem como sair o resultado no dia. Então, nós precisamos da referência por isso, tá? E então, referência, o que vai ser feito, né? O hospital de referência, esses 4 passos, sempre. Vai pesquisar os sintomas de iminência de eclâmpsia, de novo, né? Sempre pesquisar novamente. Pesquisar sinais de comprometimento clínico, exames laboratoriais e avaliar vitalidade fetal. Nós temos 2 grupos de pacientes. Tem aquela que vai esperar no pronto-socorro, sentadinha, aguardar seu exame. Tem lugar que demora mais, tem lugar que é mais rápido, né? O ideal seria que fosse todo mundo rápido, mas tudo bem, gente? Tudo bem? Então, a avaliação no pronto-socorro. Paciente sentadinha ali na cadeira ou no local adequado, cada local, cada hospital ou cada estrutura tem o seu local de paciente aguardar resultado de exame. Avaliação no pronto-socorro. Ou internamento. Qual a diferença dos grupos? Qual paciente que fica no pronto-socorro? Aquela que vai aguardar exame, mas ela está com uma pressão sistólica menor que 160 e uma diastólica menor que 110. Aquela que não tem comprometimento clínico, que não tem sintomas de iminência de eclâmpsia e que vai realizar exames para rastrear síndrome HELP. Avalie a vitalidade fetal ali no pronto-socorro, que estrutura hospitalar de referência de obstétrica tem cardiotocografia, tem as suas técnicas para avaliação de vitalidade fetal. No internamento, aí paciente qual que interna? É aquela que a sistólica vai ficar maior ou igual a 160 ou diastólica maior ou igual a 110. Percebam como é objetivo? Critério bem objetivo, tá? Comprometimento clínico ou laboratorial e sintomas de iminência de eclâmpsia. Vitalidade fetal comprometida. São critérios de paciente para internamento. Vitalidade fetal comprometida, iminência de eclâmpsia, comprometimento clínico laboratorial e nível pressórico maior ou igual a 160 de sistólica, maior ou igual a 110 de diastólica. E o que é então a pesquisa de iminência de eclâmpsia? Olha o slide aí de novo. Iminência de eclâmpsia vai ser sempre pesquisada também no hospital. A paciente que está na emergência, ela vai ser questionada de novo sobre iminência de eclâmpsia. Distúrbios visuais, turvação visual, escotomas, diplopia e amaurose. Vai ser perguntado para ela se distúrbio cerebral, né, fronto-occipital, cefaleia fronto-occipital, letargia, torpor, obnubilação, dor epigástrica e náusea, reflexo tendinoso profundo. Se essa paciente que está lá no hospital, na nossa emergência, se ela apresenta esses sintomas, ela vai internar e vai receber sulfato de magnésio. E quais são os sinais de comprometimento clínico? Os níveis pressóricos que eu já falei, sistólico maior ou igual a 160, diastólico maior ou igual a 110.
Sinais de iminência de eclâmpsia, síndrome HELP, oligúria. Lembra que a síndrome HELP é só laboratorial? Lembra que você faz laboratorial de iminência de rastreamento de complicação por pré-eclâmpsia? Se está lá no seu posto de saúde, você pegou um exame laboratorial com uma plaqueta, por exemplo, né, uma plaqueta abaixo de 100, você vai encaminhar para a maternidade de referência. E esse é um critério para internamento. Uma paciente hipertensa com plaqueta abaixo de 100, síndrome HELP, tá? Então encaminhe a sua paciente. Oligúria, diurese inferior a 500 ml em 24 horas, anasarca, insuficiência renal aguda, creatinina maior do que 1,2, dor torácica, edema agudo de pulmão. Todos critérios de comprometimento clínico que deve ocorrer internamento, então. E os exames, então, são os mesmos que eu passei antes. Lá na porta do hospital, o médico vai solicitar esses exames. E é esses exames que a paciente vai aguardar. E se tiver normal, com vitalidade normal, aí ela pode ir para casa com segurança, tá? Então, exame, hemograma com plaqueta, creatinina, ácido úrico, transaminases, TAP, desidrogenase lática, bilirrubina total e frações, parcial de urina de fita. Esse é o que dá para fazer lá na hora que sai no dia. Proteinúria 24 horas ou a relação proteína-creatinina muitas vezes demora muito. Proteinúria 24 horas vai ser internada, né? Para conseguir fazer esse exame lá no hospital. Então, gente, dividimos as pacientes em paciente que espera no pronto-socorro e as que internam. E qual que vai receber a alta lá da emergência? Aquela paciente que estava lá no pronto-socorro, que ficou aguardando os teus exames e que o nível pressórico está normal, paciente que normalizou depois do repouso ou de alguma medicação realizada, ela estará assintomática, com exame laboratorial normal, vitalidade fetal normal, pressão arterial normal e sendo orientada a aferir diariamente. Você vai prescrever ou ajustar o antihipertensivo se indicado e o retorno imediato para consulta de pré-natal. Paciente que foi para o hospital por qualquer motivo, na mesma semana ou na semana seguinte, ela precisa ir ao hospital com aferição de pressão diariamente. Lembrando de fazer monitoramento ambulatorial. Então, o paciente vai para casa, vai fazer a aferição ambulatorial da pressão arterial e vai levar na consulta. E o médico da unidade de saúde vai revisar esses exames, esse nível pressórico e ajustar a medicação conforme necessário, assim como aconteceria em qualquer situação de alteração de pressão. E a paciente que interna? Eu não vou falar aqui tudo que é feito de paciente internado, tá? Então, quem que interna? Quem que a gente vai internar? Quem que a gente precisa prestar muito atenção? E não é internar lá no hospital geral, onde não tem obstetra. Nós temos que interná-la na maternidade de referência. E se ela está com essas complicações, ela tem que ir para a maternidade de referência de risco alto, que vai atender esse perfil de paciente. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160, diastólica maior ou igual a 110, comprometimento clínico laboratorial, sintomas de iminência de eclâmpsia e vitalidade fetal comprometida. Se a paciente não tinha estratificação de risco como alto antes, ela é risco habitual, ela passou mal hoje, mas se ela teve a sua alteração hoje e hoje foi para a maternidade de referência de risco habitual, identificou-se ali uma pré-eclâmpsia ou algum critério de complicação, hoje ela se torna risco alto, hoje ela deve ir para a maternidade de referência de risco alto, tá? Então, nós clínicos ou obstetras de hospital de risco habitual, precisamos ter esse cuidado. Nós vamos cuidar da paciente daquela que está ali na porta, ali no pronto-socorro e que você estabilizou, revisou laboratorial, ela está bem, ela vai para casa. Essa é a sua paciente hipertensa que você vai atender. Agora, aquela que precisa internar, essa paciente não deve ficar ali na sua maternidade de risco habitual. Ela deve ir para a maternidade de risco alto, tá? Esse é o fluxo da Secretaria Estadual de Saúde, então a gente tem que ter o cuidado quanto a isso. Comprometimento, então, clínico de um paciente internado, que interna. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160, diastólica maior ou igual a 110, em minutos de diferença de aferição, tá?
se ela está com esse nível pressórico, você vai dar medicação para baixar a pressão, você não vai liberar essa paciente para casa com nível pressórico baixo depois de você ter dado uma medicação na emergência sem ter feito laboratorial. Você não pode fazer isso. Muito risco para o paciente. Proteinúria maior ou igual a 2 cruzes na fita, edema generalizado, todos os critérios de internamento. Função renal alterada, oligúria, creatinina alterada, sintomas de iminência de eclâmpsia, insuficiência pulmonar ou cardíaca, dor hipocôndrio direito, lembrar da iminência de eclâmpsia, iminência de rotura hepática, trombocitopenia grave, plaqueta menor do que 100.000, função hepática alterada, icterícia, bilirrubina maior ou igual a 1,2, TGO maior ou igual a 70. Cuidado, tá? No caso de iminência de eclâmpsia, lembrar de novo dos sintomas de iminência de eclâmpsia, tá bem? Esse slide sempre vai se repetir porque é de extrema importância. É critério para interrupção de gravidez, é critério para sulfatação, tá? E vitalidade fetal comprometida. Então, um mobilograma, um ultrassom com Doppler, uma cardiotocografia, são esses exames que vão ser feitos na maternidade de referência para avaliar se está em segurança o feto, tá bem? Para avaliar se tem que antecipar o parto ou se a paciente pode ir para casa com segurança. E as drogas de emergência hipertensiva? Nós temos então a hidralazina, que é uma ampola de 20 mg por ml. Você vai diluir essa ampola em 19 ml de água destilada e vai fazer 5 mg a cada 15 minutos, num máximo de 30 mg. É uma ampola e meia que você consegue fazer, que você pode fazer, tá? Se chegar a essa dosagem e não teve controle pressórico, é preciso pensar em outras medicações, tá? Então, vai fazer 5 mg, que quando você dilui, você pega 5 ml e faz a cada 5 minutos até o controle pressórico. Lembrar de reduzir a pressão de 20 a 30%, não baixar mais do que isso para evitar insuficiência placentária. E o sulfato de magnésio? Quando que ele entra? Quando eu tenho iminência de eclâmpsia, quando eu tenho um nível pressórico que alterou e não responde às outras medicações, como a hidralazina. Então, lembrar sempre de pré-eclâmpsia. Se você pensa em pré-eclâmpsia, você pensa em complicação de pré-eclâmpsia. Você pensa em iminência, você pensa em eclâmpsia e lembra do sulfato, tá? Uma paciente iminência de eclâmpsia, então, ou eclâmpsia, você vai usar sulfato de magnésio. Dose de ataque nos dois esquemas, Princhar ou Zuspan, é 4 gramas EV em 10 minutos. Uma ampola de sulfato de magnésio a 50%, ele tem 10 ml, com 5 gramas. Você vai pegar 8 ml para pegar só 4 gramas. Dilui em 12 ml de água destilada e faz EV lento. Lembrar que a paciente fica taquicárdica, fica até corada, se dá um pouco de desconforto, por isso tem que fazer lento. Tanto no esquema Princhar quanto no Zuspan. E aí a manutenção é que muda. Se você tem acesso à bomba de infusão, você vai fazer Zuspan, vai diluir 2 ampolas a 50%, né, de sulfato de magnésio 50%, e vai diluir em 480 ml de soro fisiológico. Vai fazer a bomba de infusão 50 ml hora em bomba de infusão, tá? Então isso seria a manutenção, que vai dar 1 grama por hora. No esquema Princhar, ele é mais fácil, principalmente para transporte, principalmente em situação que você não tem a bomba de infusão. Então, o Princhar é intramuscular. São 10 gramas, fazendo então uma ampola em cada nádega, porque cada ampola tem 5 gramas. Vai fazer isso a cada 4 horas. Gente, se tiverem dúvidas, vão escrevendo aí, por favor, tá? E lembrem, por favor, de preencher a lista de presença. E quando se faz sulfato de magnésio, sempre tem aquele medo da intoxicação. Por quê? Sulfato de magnésio pode fazer parada respiratória. Pode fazer, claro. Por isso que você vai vigiar a sua paciente. Se você faz vigilância, essa paciente está em segurança, tá? E a chance disso acontecer é muito pequena. Eu já fiz muito sulfato de magnésio na minha vida e nunca vi uma intoxicação que levasse a uma parada, tá? Então, cuide da paciente, avaliando a paciente de hora em hora. E como é que você vai cuidar? A questão do reflexo tendinoso.
Lembra que a paciente com iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia tem um reflexo patelar, um reflexo profundo exacerbado? Lembram disso? Quando eu faço o sulfato de magnésio em dose correta sem intoxicar, a paciente chega numa reflexia normal. Então ela sai da hiperreflexia para normal. Quando está intoxicando, abole a reflexia. Isso antes da parada, tá? Só para acalmar todo mundo. Então antes da parada, bem antes, né? Antes de diminuir a frequência respiratória, primeiro abole o reflexo. Então, se você já identificar que aboliu o reflexo, você já vai diminuir, parar ali a dose de manutenção, vai hidratar a paciente, observa e depois volta a dose de manutenção. E se foi injetável e está intoxicando, você tem o gluconato de cálcio sempre ali por perto, que é o antídoto, tá? Então, reflexo tendinoso abolido é um critério de risco, é um sinal de intoxicação. A frequência respiratória menor do que 14, sonda vesical de demora com uma diurese menor do que 25 ml/hora. A paciente que está sulfatando e fazendo sua manutenção, ela está sondada, porque ela já é uma paciente mais grave, você tem que vigiar a diurese dela, e aí por hora 25 ml/hora é o mínimo. Começou a ficar abaixo disso, aí já tem um risco maior de intoxicação, tá? Antídoto, gluconato de cálcio. Onde tem sulfato de magnésio, tem que ter gluconato de cálcio ao lado, tá? Na carrinho de emergência, sulfato de magnésio e gluconato de cálcio tá ali. Vou usar sulfato de magnésio, fui lá na farmácia pegar. Eu pego a ampola de gluconato de cálcio junto e levo comigo. A gluconato de cálcio tem que estar junto. Tem alguns serviços que orientam até já deixar na seringa, já cola ali na bomba de infusão, já deixa pertinho, porque numa situação de emergência, você vai ter que achar o gluconato de cálcio ali na sua farmácia. Não dá. Então, ela tem que estar em acesso adequado, ali do lado da paciente, por perto, a ampola da medicação que é o antídoto, digamos assim, que é o gluconato de cálcio. A ampola de 10 ml, ela é 10%, e você faz EV lento, em mais ou menos 3 minutos. O paciente internado vai vigiar, vai fazer exames laboratoriais de novo, vai fazer a mesma laboratorial que eu já falei 3 vezes aqui, e além disso, outros exames conforme a gravidade da paciente, como gasometria, o eletrocardiograma e outras coisas que podem ser feitas conforme a paciente, tá? Então, sempre laboratório vai ser visto novamente, porque a gente tem que vigiar a síndrome HELP, tem que identificar complicação. E a conduta é obstétrica. Então, quando vai nascer esse bebê, se vai fazer corticoide para maturar pulmão, qual vai ser a via de parto. Então, a conduta de resolução e aí o cuidado aí é na conduta obstétrica com a equipe do alto risco, que na nossa regional é o hospital universitário, tá? Que faz todo esse cuidado. Tratamento medicamentoso. Então, aqui eu vou falar de tratamento medicamentoso ali na atenção primária, ou quando você vai prescrever lá na emergência, ou quando você vai prescrever no hospital. Então, o tratamento medicamentoso tem qual objetivo? Baixar a pressão diastólica entre 20% e 30% quando você identifica uma pressão diastólica maior ou igual a 100. Vai evitar emergência hipertensiva e vai postergar a evolução de formas graves, tá? Esse é o objetivo do tratamento medicamentoso. Colocar a medicação, iniciar quando a diastólica é 100 ou maior. Lembra que entre 90 e 100 a gente vigia a paciente, ela retornou, ela tem muitas aferições acima de 90 e várias acima de 140, você inicia a medicação, sim. Mas se for ali um dia único, ela veio no seu consultório, deu diastólica ali no seu consultório, deu diastólica 100, você aferiu pressão de novo, diastólica é 100, aí você já prescreve a medicação, tá? Hipertensão na gestação, então, né? O tratamento medicamentoso, qual que é de escolha? Metildopa, você vai iniciar com metildopa quando a paciente não usa nenhuma medicação, a primeira vai ser metildopa. A dose é de 750 a 2.000 gramas por dia, tendo comprimidos de 250 e de 500 miligramas.
250 miligramas de 8 em 8 horas, 500 de 12 em 12 horas, 500 de 8 em 8, aí você vai progredindo até 500 miligramas de 6 em 6 horas. Chegou na dose máxima, ainda precisa de antihipertensivo, você entra na próxima droga, que geralmente a gente prescreve um bloqueador de canal de cálcio, que é o olodipino, de 5 a 20 miligramas por dia. Comprimida de 5 miligramas. É uma dosagem que você usa inicial, é mais fácil para tomar, né? Então por isso que é um olodipino. Poderia ser nifedipino, doutora? Pode ser nifedipino. Só que o olodipino é mais fácil para tomar, porque é um comprimido por dia, dose inicial, depois 5 de 12 em 12, 8 em 8, né? Ele vai progredindo, sendo um máximo de 20 miligramas por dia, que seria 10 miligramas de 12 em 12 horas, tá? Próxima droga, poderia colocar mais drogas além disso? Algumas pacientes precisam, sim. Posso usar na paciente a clonidina, eu posso usar a hidralazina, metoprolol, carvedilol, algumas situações até propranolol, tá? Então, se eu já tô com um simpatolítico de ação central como metildopa, aí o que eu vou fazer? Na sequência, eu vou colocar um bloqueador de canal de cálcio. Eu falei amlodipino, mas poderia ser nifedipino. Depois, na sequência, eu vou colocar um beta-bloqueador. Aí, vasodilatador periférico hidralazina eu poderia usar? Pode, só que via oral não tem assim uma boa resposta. A gente reserva mais a hidralazina para emergência no EV e deixa a hidralazina tipo como a quarta droga, quando você precisa de mais uma. Antes da hidralazina vem o beta-bloqueador. O melhor, os dois melhores com pelafebrazol, o metoprolol e carvedilol. E você poderia usar a propranolol? Até poderia, a gente acaba usando conforme a unidade de saúde às vezes não tem essas medicações, a gente tem uma questão, né, da questão de cada município, tá? Mas a escolha do beta-bloqueador seria o metoprolol. E no pós-parto imediato, gente? Então a gente teve a paciente, fez o seu pré-natal, foi tudo bem, nasceu lá com 38 semanas, a hipertensa, né? Foi tudo bem, tá internada lá. Ou a paciente teve uma situação de emergência, internou e interrompeu. Nós precisamos cuidar dessas pacientes no pós-parto também. Pós-parto intra-hospitalar e o pós-parto puerpério, tá? Porque são todas situações que podem ter complicações. O que vai ser feito no pós-parto imediato? Nasceu o bebê, nós vamos monitorizar a paciente, né, pelo menos a cada 4 horas, vigiando o nível pressórico. A paciente mais grave é diferente, a paciente pode estar na UTI, pode estar sulfatando, então tem outros perfis de paciente, mas no geral, aquela paciente hipertensa, estável, que nós, como a atenção especializada e vocês como atenção primária, encaminhamos ao hospital estável, tranquila, essa paciente vai ter o seu parto e vai ser monitorizada. A cada 4 horas, vigilância do nível pressórico. Vai ajustar o antihipertensivo, vai definir se continua ou não usando aquela dose ou aquela medicação. Então, nesse internamento, ela vai fazer uma vigilância, um internamento de pelo menos 72 horas, quando é hipertensa, tá? Vai fazer sulfato de magnésio. Se ela fez o sulfato de magnésio no internamento por emergência, ela vai continuar fazendo por 24 a 48 horas, conforme a indicação da paciente. Se for para eclâmpsia que precisou desse sulfato de magnésio, ela vai fazer, tá bom? Exame laboratorial de controle. Ela internou, fez laboratorial, ela vai fazer 24 horas pós-parto para identificar se teve melhora do laboratorial ou piora. Então, às vezes, a síndrome HELP pode aparecer depois, por isso que o laboratorial tem que ser feito depois. Vai evitar o uso de antihipertensivo, de anti-inflamatório não esteroidal, porque ele pode fazer comprometimento renal e piorar ainda o nível pressórico de uma paciente que já tenha esse nível pressórico, esse comprometimento renal prévio, né? A pré-eclâmpsia faz comprometimento renal, aí você vai e coloca um antihipertensivo que compromete rim, então não dá. Paciente com pré-eclâmpsia, hipertensão, a gente evita o antihipertensivo, o anti-inflamatório não esteroidal, o AINE, né? Tem outras formas melhores de analgesia para ela, tá? Como tramadol, codeína, aí depende da paciente. Claro, dipirona, paracetamol, aí a gente faz a prescrição conforme a paciente, para que ela fique em segurança sem dor, claro. Recomenda-se a utilização de antihipertensivos já no puerpério imediato.
nasceu, essa medicação ela estava usando, ela continua no mesmo horário, ela vai usando da mesma maneira, ou vai vigiando essa pressão de modo a fazer ajustes. Ela só não vai usar antihipertensivo se a pressão for menor do que 110 por 70. Se esse nível pressórico é maior do que 110 por 70, ela vai mantendo o seu antihipertensivo. Vai manter a medicação da gestação e pode ser iniciado aqueles relacionados ao sistema renina-angiotensina. Então, enalapril, losartana pode ser usado na amamentação. No pós-parto imediato, se ela tiver necessidade de antihipertensivo, além do metildopa, que às vezes reduz um pouquinho a dose, mas a gente não pode tirar a metildopa total, porque ela faz um efeito rebote, aí é muito difícil de controlar, tá? O ideal é fazer um desmame, não tem problema nenhum usar metildopa na amamentação. Então, se quiser dar alta para paciente com a mesma dose de medicação que usava antes e depois no puerpério vai tirando devagar, também não tem problema nenhum. Mas você também tem a opção de adicionar ou de colocar o enalapril losartana ali naquela fase, tá bom? Isso eu tô falando de pós-parto imediato, situação intra-hospitalar. Nos casos de difícil controle, por isso que eu peço assim, não tire o metildopa de uma hora para outra. Porque o metildopa tirou, você vai fazer um descontrole pressórico muito grave e às vezes pode desencadear uma iminência de eclâmpsia ali e ter complicação no pós-parto. Ou pode ser uma paciente que é muito difícil de dar alta porque não controla, ela vai entrando com droga, porque ela faz efeito rebote, tá? Usa ali 3 tipos de droga, 3 classes em dose máxima e não controla porque tirou o metildopa, tá? Então, o metildopa vamos tirar bem devagar, sem pressa, não tem problema nenhum continuar na fase de amamentação. Caso de difícil controle, a gente tem que lembrar de pré-eclâmpsia, tá? Então, se é pré-eclâmpsia, você já tem que pensar em pré-eclâmpsia, que ali no pós-parto pode estar complicando, precisando do sulfato de magnésio. Se for uma paciente hipertensa ou que nem era hipertensa e subiu pressão no parto e depois começa a descontrolar no pós-parto imediato, tem que pensar que também é uma oportunidade para iminência de eclâmpsia e para eclâmpsia e síndrome HELP. Então eu tenho que pensar em pré-eclâmpsia também no puerpério. Pense em pré-eclâmpsia, não esqueçam. E se está muito difícil de controlar, mesmo usando antihipertensivo, você faz laboratorial de novo, você vai fazer sulfato de magnésio, tá? Então isso acontece bastante na emergência, por isso que a gente não tem que dar alta muito cedo para a paciente hipertensa, tá? Precisamos vigiar ela no puerpério. E quando que a paciente hipertensa vai para casa? Quais são os critérios de alta? Planejar a alta após 72 horas no mínimo, então temos que vigiar a paciente. Níveis pressóricos estáveis e normais por 24 horas, sem sintomas de iminência de eclâmpsia e os exames laboratoriais normais. Esses são os critérios para poder ir para casa. E a prescrição de alta? Tem que sair com o seu antihipertensivo e sintomáticos. Prescrição, orientar novamente como ela vai usar a medicação. Ela não pode sair sem essa informação, porque acontece muito, a paciente usava antihipertensivo, aí ela entra numa situação de emergência, e depois ela nem sabe informar direito o que ela usava, ela não lembra, e aí recebe a alta e perde a receita e aquela confusão, tá? Então a gente tem que orienta o acompanhante, a paciente às vezes está envolvida com o cuidado do bebê, ela tá com um monte de coisa, bolsa e tal, orienta, dá a receita na mão dela, orienta o acompanhante para que use a medicação, tá? E sintomáticos. Aferir a pressão diariamente, orientar que no puerpério tem que medir também, ela tem que manter a vigilância nos 42 dias pós-parto. Meias elásticas para profilaxia de trombose, deambular a cada 2 horas é uma orientação que deve ser feita para a paciente. O ideal é que toda gestante usasse meia elástica no pós-parto, tá? Os 42 dias pós-parto. Medicação para prevenção de evento tromboembólico quando indicado. A equipe hospitalar vai avaliar se tem necessidade ou não, dependendo da paciente, dependendo de como foi, de como tudo ocorreu. Algumas têm indicação de usar 10 dias, outras até os 42 dias pós-parto. Então, dependendo da paciente, o hospital vai fazer a indicação. Então, nós médicos da atenção primária, a gente tem que perguntar para a paciente se ela está usando essas medicações, se ela está fazendo profilaxia. Você, médico da unidade, se identificar que ela tem algum critério de risco de tromboembolismo pulmonar, né, evento tromboembólico,
orientar a fazer a profilaxia, até prescrever medicação se necessário, tá? Ela pode usar heparina não fracionada, ela pode ser usada, tá? Então, bem tranquilo. Agendar consulta na unidade em 7 dias, ela tem que receber essa orientação, ou antes, se necessário. Aferir pressão todos os dias e levar na unidade de saúde em 7 dias. Se é uma paciente muito descompensada, que foi algo mais grave no hospital, geralmente a equipe do hospital já entra em contato com a unidade, informa o serviço social para que faça a busca ativa, para que essa paciente não deixe de fazer acompanhamento. Então, de novo, orientar o paciente e acompanhante sobre o puerpério, o que é puerpério, sobre o risco de complicação nessa fase, que pode acontecer da mesma maneira ou até pior do que aconteceria durante a gestação, porque agora soma-se o risco de evento tromboembólico. E o serviço social da unidade pode ser contactado, né, a enfermeira ou o serviço social, nas pacientes de maior risco, nas pacientes de risco social, tá? A gente tem que fazer esse cuidado, porque tem que fazer a rede de apoio e estar de olho nessas pacientes mais graves, para prevenção de morte materna, tá bom? Então, gente, atenção primária, vamos lá, cuidar do puerpério. Então, puerpério, 42 dias pós-parto, tá? São 42 dias de risco maior, toda a parte hormonal da gestante, da mãe, da mulher, ainda tá alterada, tá? 42 dias. O maior risco de complicação por pré-eclâmpsia grave ali, a eclâmpsia, iminência, síndrome HELP, ocorre nos primeiros 10 dias, mas a gente tem que vigiar os 42 dias. Risco de evento tromboembólico é aumentado nessa fase. Pode ocorrer pré-eclâmpsia grave e suas complicações, síndrome HELP, eclâmpsia. Iminência de eclâmpsia acontece, então ficar de olho nisso, né, nesse detalhe. Busca ativa da paciente após o pós-parto e monitorar a pressão arterial e sintomas, tá? Atenção primária, vamos ficar de olho nas pacientes. A atenção primária ela é informada quando ocorre o parto. Então, se é uma paciente um pouco mais complicada, confiram. Geralmente a gente conhece, né? A paciente complicada está sempre lá na unidade, a gente acaba conhecendo a paciente. Então, soube que nasceu, já vai avaliar, já avalia se tem algum critério de risco, tá? Sinais de alerta devem encaminhar ao hospital de referência. São sinais de alerta semelhantes ao que acontece na gestação, tá? Então, a paciente tem que conhecer e nós precisamos questionar. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 150 ou diastólica maior ou igual a 100, com o uso adequado da medicação, encaminhar ao hospital de referência, deve retornar ao hospital onde nasceu. Proteinúria de fita 2 cruzes ou mais. Aumento exagerado de peso, a paciente demacia muito no pós-parto, mais de 500 gramas por semana, aumento do edema. Cefaleia grave persistente. Dor abdominal persistente, epigástrico, hipocôndrio direito, náuseas, vômitos, alteração visual, diplopia, escotomas. Todos sintomas de risco de complicação na fase também de puerpério. E o que vai ser feito? Lembram que quando era gestante tinha aqueles 4 passos porque tinha que ver o bebê. Agora não tem o bebê nasceu. Mas nós temos 3 passos a serem feitos pela maternidade ou hospital de referência. Pesquisar novamente sintoma de iminência de eclâmpsia sempre. Puérpera tem que perguntar. Sintomas de iminência de eclâmpsia. Pesquisar sinais de comprometimento clínico e exames laboratoriais. Deve ser feito. Se a paciente vai para a maternidade ou para a emergência, porque ela está com nível pressórico maior, sistólico maior ou igual a 150, diastólico maior ou igual a 100, tem que fazer laboratório. Precisa. Só que nós vamos dividir essa paciente se ela vai esperar no pronto-socorro ou se ela interna direto. Quem vai esperar no pronto-socorro? A que está com sistólica menor que 160 e diastólica menor que 110. Você faz o antihipertensivo dela, você estabiliza ela, observa, avalia sinais de comprometimento clínico, sintomas de iminência de eclâmpsia, reavalia. E vai aguardar exame ali no pronto-socorro. Ela não tem agora critério de internamento. Quem que vai internar? Sistólica maior ou igual a 160 ou diastólica maior ou igual a 110. Comprometimento clínico ou laboratorial e sintoma de iminência de eclâmpsia. Essa paciente puérpera precisa internar se apresentar qualquer dessas alterações. Nós precisamos
preservar a segurança dessa não gestante agora, dessa puérpera. A puérpera também complica, gente, atenção. Lembrar do sulfato de magnésio, que faz a profilaxia de complicação e também trata eclâmpsia. Iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia, sulfato de magnésio. A puérpera recebe a mesma dosagem da gestante. Dose de ataque de 4 gramas EV em 10 minutos na situação de emergência de eclâmpsia e também de iminência de eclâmpsia como dose de ataque, e depois manutenção, que pode ser intramuscular por Princhard ou EV, que é a técnica de Zuspan, que é pela bomba de infusão. Ótimo! Então, 1h26 de aula. Era para ser um pouco mais rápido, mas foi ótimo porque eu consegui revisar todos os detalhes importantes. Gente, assinem a lista de presença, tá? Tudo que eu falei foi baseado em protocolo do Ministério da Saúde, referência bibliográficas do GAIB, alguns estudos, Williams, e também protocolo da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tá? O meu contato, caso queiram conversar sobre algo relacionado ao tema ou alguma outra dúvida, tem o meu contato no Instagram, que é doutora Denise Canguçu. E o YouTube, eu vou deixar essa aula gravada lá no YouTube para que vocês possam acessar novamente, tá bom?